Bem-vindo ao CIOX. Esse é o sistema que vai simplificar a gestão da sua clínica, trazendo mais organização, eficiência e praticidade para o seu dia a dia. Nesse vídeo vou te mostrar como o CIOX funciona, passando pelos principais recursos e como eles podem te ajudar a otimizar sua rotina da clínica. Começamos então aqui pela tela de boas-vindas. Recomendo muito que você clique nesses dois botões Tour Básico e Tour do menu principal, que eles vão apresentar a você mais detalhadamente a barra superior do CIOX e também o menu principal. Assim você vai poder reconhecer cada detalhe a respeito dessas áreas do sistema. Caso você seja um dos administradores do sistema, você tem acesso ao guia de configurações também. Nesse guia, você vai ter o passo a passo para fazer as configurações mais básicas para o sistema estar em funcionamento. Caso você já tenha feito esse guia ou o seu sistema já está em andamento, nós vamos então seguir para ver detalhes a respeito da agenda. Entramos aqui na agenda do CIOX. No computador, a agenda aparece no formato semanal. Se você acessa a agenda pelo celular, ela aparece já diretamente no formato diário, né? Aparecendo apenas o dia. Mas aqui você tem controles que você pode mudar para ver a agenda da semana, a agenda do dia, a agenda do mês, ou então no formato de lista, que vai mostrar todos os agendamentos de uma maneira um pouquinho diferente para você. E aí você vai estar trabalhando no seu dia a dia da maneira que mais fizer sentido, mais fácil percepção dos agendamentos para você. Além disso, se nós estamos aqui, por exemplo, na área do mês, todos os dias eles são clicáveis. Então, por exemplo, localizei o dia de hoje aqui, dia 23, clico em cima, eu venho diretamente para o dia. Se eu estou aqui na semana também e eu quero visualizar um dia específico, eu posso clicar também e eu posso ver então esse dia específico. Dessa maneira fica bem fácil de navegar pelo nosso calendário, ok? No dia em questão, o calendário ele fica em destaque, aqui através dessa cor mais amarelada, e nós temos essa linha vermelha que ela percorre os horários. Assim você sabe todos os agendamentos que você já atendeu ou já deveria ter atendido e todos os próximos agendamentos que estarão aqui para serem realizados ainda após a linha. Assim você tem um acompanhamento melhor do seu dia completo. Okay? Duas áreas muito importantes antes de nós fazermos o nosso primeiro agendamento para sabermos se está tudo ok. Vamos lá. Nós precisamos, primeiro de tudo, ter pacientes cadastrados no nosso sistema. Como que eu posso fazer o cadastramento de um paciente? Vamos lá. Posso simplesmente clicar aqui nesse botãozinho aqui em cima na barra superior, novo paciente, clico aqui, eu tenho então grupos de paciente que eu posso estar fazendo o gerenciamento desses pacientes através de grupos separados. Se eu não quiser trabalhar com esses grupos, eu posso deixar apenas um grupo padrão, né? Aqui, vamos colocar o nome, eu vou cadastrar uma paciente chamada Maria da Silva, e eu tenho aqui o fone celular dela, né? Eu vou colocar aqui todos 9 aqui só para representar um fone celular. Olha só, veja que o sistema já identificou que já tem um outro paciente com esse número de celular aqui também, né? E eu vou então estar optando por um número um pouquinho diferente. Caso eu queira fazer cadastros simplificados, eu posso utilizar esse método aqui, ou então eu tenho esse botão mais campos, que ele vai abrir então uma série de novos campos aqui para nós fazermos um cadastro completo do paciente. Eu vou manter esse cadastro aqui simplificado apenas com o nome e o celular para que nós façamos esse nosso exemplo. Cliquei no botãozinho para salvar. Então agora eu tenho esse meu paciente salvo já no meu sistema. Outra coisa muito importante e fundamental para que nós façamos os nossos agendamentos são os procedimentos. Então eu venho em configurações procedimentos, onde eu posso estar conferindo todos os procedimentos que eu tenho cadastrado no meu sistema. Então nesse caso aqui eu já tenho vários procedimentos cadastrados. Se eu quiser cadastrar um procedimento novo, eu clico aqui no botão novo, abre essa janelinha flutuante, então eu posso fazer o cadastro de um novo procedimento. O que eu vou fazer agora, vou colocar um procedimento aqui chamado consulta de diagnóstico. O valor dessa consulta, eu vou colocar aqui que ela custa R$ 350. Se eu tiver algum desconto padrão, já posso colocar aqui. Se eu trabalho com categorias dos procedimentos, eu posso selecionar a categoria aqui. Alguma observação. E aqui o tempo padrão que esse procedimento vai ocupar dentro da minha agenda, né? Qual é o tempo padrão que vai trazer para lá. Tudo bem, eu posso editá-lo depois lá na agenda, mas aqui é o tempo que a agenda vai acrescer automaticamente nos horários. Então eu vou deixar aqui 30 minutos e vou salvar. Então esse meu novo procedimento está salvo para que nós possamos... Agora temos o novo procedimento salvo e nós vamos buscá-lo para que possamos fazer mais uma configuração muito importante. O procedimento é consulta de diagnóstico, já encontrei ele aqui, né? O valor que nós configuramos, o tempo padrão, e agora esse botãozinho aqui ele é muito importante. Nós vamos associar profissionais que realizam esse procedimento.
Quando eu clico aqui, eu estou fazendo um link entre este procedimento e os profissionais que trabalham com ele, os profissionais que são especialistas em fazer esse procedimento que eu acabei de cadastrar. Eu vou colocar aqui o usuário atual que eu estou logado, e só para exemplificar e ficar bem claro, eu vou marcar a profissional Fernanda. Os outros 2 profissionais que eu tenho cadastrados aqui no sistema não estarão marcados. E agora nós vamos lá para a agenda e vamos ver essa parte aqui também. Salvei. Prontinho. Vamos então aqui, recepção, agenda, para realizarmos o nosso primeiro agendamento. Então vamos lá. Estamos aqui no domingo. O próximo horário que eu tenho livre aqui são as 16 horas. Eu posso vir com o mouse aqui na própria agenda. Clico, então eu já abro aqui uma janelinha flutuante para fazermos o nosso primeiro agendamento. A primeira opção aqui do agendamento é para marcar como retorno. Caso você gostaria de fazer com que esse agendamento apareça uma marcação como retorno, você seleciona essa área aqui, mas posteriormente a gente já vai fazer isso daí. Aqui você escolhe o atendente, já vem pré-configurado aqui, né? já traz o usuário que está logado como atendente que está realizando esse agendamento. Aqui nós temos a data e hora de início, data e hora de fim, note que é o mesmo horário, mas daqui a pouco, quando nós puxarmos o procedimento, ele já vai acrescer aquela meia hora que nós acabamos de cadastrar no procedimento lá. Só lembrando mais uma vez, se você já tem pacientes cadastrados no sistema e já tem procedimentos, você pode ignorar todas aquelas primeiras partes do vídeo que nós já vamos poder vir aqui direto para o agendamento. Ok? Vamos então para essa área aqui do paciente, buscar a nossa paciente que acabamos de cadastrar. Maria da Silva, temos aqui o nome dela, ela recebe o código 105 no nosso sistema, e aqui a gente pode conferir também o celular dela que acabamos de cadastrar. E agora nós vamos procurar então aquele procedimento que acabamos de fazer o cadastro dele. Ele é uma consulta de diagnóstico. Veja só que interessante, quando eu começo a fazer a pesquisa aqui, apareceu 2 vezes aquele mesmo procedimento. Por quê? Eu associei a consulta de diagnóstico ao usuário, ao profissional Ciox Admin, que é o que eu estou logado no momento, e também associei a consulta de diagnóstico à profissional Fernanda. Então aqui, automaticamente, quando eu estiver selecionando um ou outro, eu estou selecionando ao mesmo tempo o procedimento e o profissional que vai executá-lo. Em qual agenda que eu estou criando esse agendamento para esse procedimento. Então eu vou clicar aqui, então eu escolhi ali a primeira opção para ser no usuário Admin Ciox. Se eu quiser fazer mais algum procedimento, eu posso clicar nesse botão mais aqui para acrescentar outros procedimentos também. Eu vou, por exemplo, pegar aqui e vou procurar aqui o clareamento dental da doutora Fernanda. Então, cliquei aqui, está selecionado um segundo procedimento para esse mesmo agendamento. Se eu tenho alguma observação, eu posso colocá-la aqui e eu vou clicar agora em agendar. Prontinho, está feito o nosso primeiro agendamento no sistema. Veja só que o sistema automaticamente me levou para uma área diferente agora, não estamos mais na agenda. Estamos aqui na área dos orçamentos. Por quê? Nós criamos esse agendamento diretamente lá na agenda, e selecionando o nosso paciente, Maria da Silva, e selecionando então os procedimentos que nós gostaríamos de agendar. Como esse agendamento foi realizado sem selecionar um orçamento, o sistema já cria automaticamente um orçamento para esse paciente com os procedimentos que foram selecionados, sem que a gente precise fazer nada. Caso você já tenha esse orçamento criado, aí você pode estar selecionando o orçamento desejado lá na agenda e ele não vai fazer essa parte de criação do orçamento, porque daí você já está fazendo o agendamento a partir de um orçamento já criado. Ok? Podemos clicar aqui no botão Agenda. Voltamos então aqui para a agenda e aqui está o nosso primeiro agendamento para a paciente Maria da Silva. Posicionando o mouse sobre o agendamento, eu vejo mais alguns detalhes a respeito dele. Clicando em cima, eu abro então uma janelinha flutuante que nos traz mais informações a respeito desse agendamento. Informações como nome do paciente, telefone do paciente. Note que ele está aqui no botãozinho. Se eu clicar sobre esse botão, eu já estou copiando o telefone do paciente para que eu possa utilizar ele em algum outro sistema. Aqui eu tenho um botão que me leva para a ficha do paciente, um botão que me leva para o prontuário, um botão que me leva diretamente para conversar com esse paciente dentro do WhatsApp, um botão para eu fazer um retorno deste agendamento, botão excluir e o botão de log que me traz algumas informações a mais a respeito desse agendamento. Aqui então eu tenho o status do agendamento, onde eu posso fazer a alteração desses status. No momento ele está agendado. Vamos supor que eu entrei em contato com esse paciente, já conversei com ele, ele confirmou que vai vir no horário correto para fazer o procedimento. Então eu posso vir aqui e clicar em confirmado. Então a partir de agora eu já tenho esse meu agendamento em outra cor, pois ele está confirmado, né? Clico aqui nele de novo, eu posso ver a informação de confirmado aqui. E caso queira mudar esse status para qualquer uma das outras opções, você pode vir aqui e fazer a alteração. Data e hora de início e fim do meu agendamento, observações
e aqui os procedimentos que estão agendados, né? A consulta de diagnóstico com o profissional CIOX Admin e a consulta de clareamento dental com a profissional Fernanda. Aqui eu vejo alguns detalhes a respeito do orçamento, clico na seta para ver mais detalhes sobre o orçamento, botão para ser direcionado lá para o orçamento, aqui um botão para fazer algum lançamento financeiro a respeito desse orçamento, e aqui algumas opções de notas de prontuário. Todos esses detalhes nós podemos ver mais detalhadamente, mais aprofundadamente, lá na nossa área de ajuda. Então, indico bastante você vir aqui na ajuda, você clica aqui, tem algumas áreas já destinadas aqui para áreas específicas da ajuda, ou então a central de ajuda vai te trazer então um ambiente completo com para tirar todas as dúvidas que você tiver a respeito do sistema. Aqui nós fizemos um agendamento agora e nós vamos fazer então um agendamento de avaliação, para que possamos testar essa área aqui de avaliação também. Eu vou escolher um horário aqui da segunda-feira às 9 da manhã, cliquei aqui e ao invés da aba agendamento, nós vamos diretamente aqui para a aba avaliação. Então aqui nós vamos escolher o nosso paciente, eu vou novamente para a nossa paciente Maria da Silva, que acabamos de cadastrar, cliquei sobre ela, aqui eu posso escolher o profissional ou os profissionais que vão estar envolvidos nessa avaliação. Eu vou inclusive escolher um profissional diferente dentre os quais eu escolhi antes, vou selecionar aqui o profissional Gregório, ok? Posso selecionar mais de um, mas eu não quero apenas colocar o profissional Gregório. Vou colocar aqui então a nossa data e hora, quero marcar para o dia 24 às 9 horas, essa avaliação, e ela vai terminar aqui às 9 horas e 30 minutos. Estou rolando aqui para a gente selecionar 9 horas e 30 minutos, se eu tiver alguma observação. Então veja só como é fácil agendarmos uma avaliação. Preenchemos esses dados e clicamos no botão Agendar. Prontinho, temos uma avaliação agendada já. Você pode ver que o meu balãozinho com informações aqui ele é um pouquinho mais resumido, né, para avaliação. Aparece apenas o título avaliação e o nome do paciente. Se eu clicar em cima, então, tem uma janelinha flutuante com alguns dados aqui a respeito da avaliação. Veja que como é uma avaliação, eu ainda não sei quais são os procedimentos que serão realizados, então eu não preciso fazer a seleção dessa área aí também. Mas aqui em cima eu também tenho alguns botões que vão me levar para a ficha do paciente, para o prontuário, para conversar pelo WhatsApp, e eu também tenho aqui os status dessa avaliação, onde eu posso estar selecionando para que eu saiba aqui que status que está essa avaliação, ok? Agora ainda aqui na agenda, eu vou lhe mostrar uma coisa bastante importante também. Você vai clicar aqui nesse menuzinho, que é o menu auxiliar da agenda. Aqui temos um calendário, onde podemos pular de maneira mais rápida e mais fácil para outras datas, né? Voltamos então para a data de hoje apenas clicando no botão hoje, aqui. E nós temos aqui uma área de status, onde você pode filtrar e apresentar as informações na agenda de acordo com o status desejado, ou então nós temos aqui a área com os profissionais. Nesse caso, nós temos 4 agendas de profissionais diferentes, né? Aqui estão os 4, todos eles selecionados, e se eu desmarcar profissional Joana, eu não tinha nada aqui para Joana, mas se eu desmarcar o Gregório, que é o profissional para o qual nós agendamos essa avaliação, você vai ver que a avaliação vai sumir da agenda. Então, só para ficar mais claro, quando eu tenho todos os profissionais selecionados aqui, eu tenho então uma agenda geral da clínica, uma agenda mesclada de todos os profissionais, todos os compromissos agendados de todos os profissionais. Quando eu venho aqui nessa área, então, eu posso vir aqui e marcar apenas os agendamentos referentes a esse profissional. Veja que nesse caso aqui, eu tenho 2 procedimentos para profissionais diferentes. Um para o profissional CIOX e um para o profissional Fernanda. Portanto, esse agendamento ele aparece tanto na agenda do profissional CIOX quanto na agenda do profissional Fernanda. Enquanto a avaliação que criamos aparece aqui apenas na agenda do profissional Gregório. Ao marcarmos todos, então, eu consigo ver todas as informações. Eu vou lhe levar até um ponto da agenda que temos aqui mais informações, uma área cheia de dados, olha só. Então aqui nós podemos ver que temos inclusive agendamentos sobrepostos uns sobre os outros, olha. Então dessa forma aqui a agenda fica um pouco bagunçada, mas é justamente para lhe mostrar essa parte que eu estava comentando, que aqui nesse caso nós temos uma agenda completa sendo apresentada. Todas as agendas de todos os profissionais da clínica sobrepostas. E agora, no momento que eu clico em nenhum e marco apenas um profissional, eu já tenho uma agenda muito mais limpa, somente com os agendamentos daquele profissional selecionado. Desmarquei o CIOX e vou marcar a Fernanda. Agora eu tenho aqui a agenda apenas da Fernanda, muito mais limpa. Desmarcando a Fernanda e marcando o Gregório, vejam que agora eu tenho somente a agenda do Gregório, enquanto acontece a mesma coisa para Joana também. Ok? Se eu marco todos, então agora sim eu mesclei todos os agendamentos e todas as avaliações de todos os profissionais. Todos eles estão aqui
juntamente na minha agenda. Tranquilo? Agora vamos para algumas configurações importantes para você que está começando, configurações de usuário. Olha só que interessante. Lá em cima tem um bonequinho, que eu posso clicar sobre ele, e eu tenho aqui minhas configurações. Clicando sobre esse botão Minhas Configurações, eu tenho uma área aqui bastante interessante, que é a área de acesso rápido. Nessa área de acesso rápido, eu tenho 6 botões de atalhos de acesso rápido para áreas específicas do sistema. Quais áreas são essas? Por exemplo, aqui eu já tenho configurado a agenda. No nosso menu principal, a forma de eu navegar no menu e entrar na agenda é vindo aqui no menu Recepção e clicando aqui em cima em Agenda. Caso eu queira fazer um atalho rápido para acessar essa área da agenda, basta eu clicar no primeiro ou qualquer um dos botões. Eu venho aqui em Recepção, Agenda. Assim como o menu é Recepção, Agenda, aqui eu também tenho Recepção, Agenda. Está marcado Agenda, cliquei em Salvar. Agora, lá em cima, na nossa barra superior do CIOX, eu tenho esse botãozinho aqui, que é o meu botão de atalhos. Clicando nele, eu vejo esses 4 atalhos que estão configurados aqui nessa área de acesso rápido. Então agora, eu não dependo mais do menu para ir em Recepção Agenda para chegar na minha agenda. Eu posso simplesmente clicar aqui nesse atalho rápido e selecionar a agenda, que eu já vou para a agenda. Nesse caso aqui, além da agenda, os orçamentos, os pacientes e o calendário financeiro já estão todos eles configurados também como atalhos para que eu possa estar navegando rapidamente dentro do sistema. Aqui nesse bonequinho eu posso carregar uma foto de usuário para poder identificar-me como usuário dentro da clínica de maneira melhor. Aqui eu tenho 2 áreas importantes que eu quero mostrar para você também, que é a tela principal do sistema. Então aqui você pode estar selecionando que a tela principal do seu sistema vai ser a agenda, ou então selecionando qualquer outra área do sistema que você tenha preferência. No caso, nós já deixamos a agenda como a área principal de todos os usuários recém-criados, porque geralmente a agenda é o coração da clínica e é onde todos os usuários mais utilizam. Aqui logo abaixo nós temos então aqui o menu principal. Nesse caso ele está configurado como aberto, então quando ele está aberto, você visualiza esse menu principal aqui na área lateral e ele ocupa um certo espaço na sua tela. Se você desligar aqui essa área do menu principal, agora nós vimos aqui que a opção está desligada e o nosso menu desapareceu. Na verdade, ele está escondido aqui em cima, nesses 3 risquinhos. Você clica nele e agora você tem acesso normal ao menu, mas se você clicar aqui novamente, ou então mudar de tela do sistema, automaticamente esse menu aqui vai permanecer escondido, ok? Com o menu escondido, podemos então utilizar prioritariamente o nosso menu principal. Eu vou diretamente para a agenda, aqui através do menu principal. Outros 2 pontos muito importantes, de bastante uso do dia a dia no nosso sistema, é aqui em cima esse botãozinho roxo. Lembrem-se que nós acabamos de fazer, de interagir com o nosso paciente Maria da Silva. E automaticamente aqui em cima, quando eu clico, eu tenho então uma listagem com os 10 últimos pacientes que eu interagi, com o tempo da minha última interação com esses pacientes, e aqui nesse caso, como acabamos de fazer o cadastro da paciente Maria da Silva, ela aparece em destaque aqui como novo. Esse menu me traz 2 botões aqui, que são a ficha do paciente e o botão prontuário do paciente, para que eu possa rapidamente interagir com esse paciente através dessas opções aqui. Legal, não é mesmo? Além disso, se eu quero buscar um paciente em específico, eu tenho uma área de busca aqui em cima, onde eu posso clicar e escrever aqui Maria, por exemplo, vai listar para mim todas as Marias que eu tenho aqui no meu sistema. No caso, como eu procuro a Maria da Silva que eu acabei de cadastrar, eu tenho ela aqui, clico e aqui eu posso ver os mesmos botões já conhecidos para acessar algumas informações a respeito do paciente, alguns detalhes a respeito dos orçamentos que eu tenho desse paciente, assim como detalhes de agendamentos que eu tenho desse paciente também. Tudo muito rápido e muito prático, muito acessível. Se você quer aprender a mexer com mais alguns segredinhos aqui dessa área de busca, nós temos informações a mais sobre ela lá na ajuda, ou então eu tenho um botãozinho aqui que já vai explicar detalhadamente o que cada parte da ajuda, cada parte da busca faz direitinho para você aprender a trabalhar com ela também. Por enquanto é isso. No básico aprendemos a fazer um agendamento, aprendemos a cadastrar o paciente e aprendemos a importância de ter o procedimento cadastrado também. Vale bastante a pena entrar aqui na ajuda para conhecer mais áreas do sistema e desejo muito que você aproveite ao máximo o CIOX. Abraço.